Olá, mais um programa Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o nosso companheiro Luiz Roberto Dalpiaz Rec, que é presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Muito bem, Dalpiaz, é uma satisfação tê-lo em nosso programa e nós gostaríamos de um primeiro momento, qual foi a sua atuação, como é que você chegou a presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul? Wilson, a nossa posse aconteceu há poucos dias, mas antes de eu chegar, muitos chegaram antes, né? Eu cito aqui Leonel Brizola, que chegou em 1941. Em 1941 eles criaram o movimento dos técnicos agrícolas, né? Lá no Rio Grande do Sul eram alunos oriundos da ETA, inclusive Homero Paim, Arthur Fabião Carneiro, que depois acabou fundando a revista Granja. Então, essas pessoas que criaram o movimento. Eu vinha a participar do movimento em 1986. Nós criamos lá em Porto Alegre, lançamos o Sindicato de Fato, fizemos uma passeata histórica em Porto Alegre e lá eu já estava presente. Na época era técnico agrícola da antiga Riocel, trabalhava na área de reflorestamento, com clonagem de eucalipto. Tecnologia que eu vim buscar como técnico agrícola aqui na Champ, em São Paulo. Levei para o Sul e eu estava começando a trabalhar na área de reflorestamento e fui convidado para participar da criação do Sindicato de Fato em 1986. Em seguida, nós criamos a Associação Profissional e imediatamente criamos o Sindicato de Direito, com a carta sindical e etc. Então, eu participei já como fundador naquela época do Sindicato de Fato e depois do Sindicato de Direito, sempre na diretoria executiva, e depois de inúmeras gestões, eu fui com a participação nas últimas 3 pelo nosso colega Carlos Dinarte Coelho, que depois veio a ser um dos coordenadores da ATA Brasil, e tive a alegria de ser conduzido como presidente agora na última gestão, que nós acabamos assumindo há cerca de um mês, e por 3 anos, então, nós vamos liderar este movimento lá no sul do Brasil, na ponta do Brasil, né? Que é o Sindicato dos Técnicos Agrícolas. Muito bem. Então, você conhece bem, né, o histórico dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas, né? E em que momento, né, houve essa interação com os técnicos industriais? Esse momento acho que sempre existiu. Aliás, eu fico imaginando assim, a história dos técnicos agrícolas industriais como uma mãe que cria 2 filhos. Né? Nós somos filhos da mesma lei, nós somos filhos da mesma mãe, nós somos cria da mesma mãe. Né? A lei é a mesma. Portanto, eu não imagino técnicos agrícolas e industriais caminharem separados. Então, eu que acompanho o movimento há tanto tempo, e eu tive assim um momento talvez levado por uma intuição, há muitos anos atrás, Ricardo, faz muito tempo, fui procurar o Ricardo. Parece que ali já tinha um lampejo, né, de que nós devíamos caminhar junto como dirigente. Fui levar uma sugestão, logicamente, mas eu acho que ali a gente passou a se conhecer. Na época o Ricardo era presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais, lá do Rio Grande do Sul, e a partir dali eu acho que a gente começou a caminhar juntos. Talvez como dirigente, e logo em seguida as entidades passaram a caminhar de forma conjunta, sindicatos técnicos agrícolas, sindicatos técnicos industriais, e eu te digo assim, sem pestanejar, como diz o gaúcho lá, que dificilmente a gente enxerga hoje em qualquer parte do país 2 entidades que estejam trabalhando de forma conjunta, de uma forma tão clara, tão objetiva, com os mesmos objetivos que hoje é a criação do nosso conselho profissional. Eu acho que lá no Rio Grande do Sul, acho que é um exemplo para o Brasil, isso que está acontecendo lá. Os técnicos agrícolas, industriais, filhos da mesma mãe, né, caminhando juntos, né, pelos mesmos objetivos, que hoje o objetivo maior é o nosso conselho profissional. Muito bem. Então, quer dizer, os técnicos agrícolas estão junto com os técnicos industriais para a conquista do Conselho
próprio. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Esse movimento é muito forte lá, essa ação conjunta que está se fazendo. E a partir do momento que a FENTEC passou a liderar esse movimento juntamente com a ATA Brasil, eu acho que fortaleceu ainda mais o nosso movimento lá enquanto técnicos agrícolas, técnicos industriais, e eu vejo isso acontecendo em vários outros estados também, em vários outros pontos do Brasil. E nós estamos trabalhando conjuntamente, porque temos a convicção que com o movimento, com a força política dos sindicatos, da FENTEC, da ATA Brasil, nós vamos atingir esse objetivo, que é criar o Conselho Profissional aí e conquistar a nossa tão esperada liberdade, né? Liberdade profissional. E então nós gostaríamos que você falasse um pouquinho também sobre o Cherini nesse processo. O Cherini teve uma importância muito grande nesse processo todo. Eu, embora seja presidente do sindicato, tenho a honra, mas muita honra de acompanhar o deputado Cherini, que é técnico agrícola, filiado ao Sindicato Técnicos Agrícolas, técnico agrícola, trabalhou como técnico agrícola, foi técnico de várias cooperativas no Rio Grande do Sul e tão logo assumiu como deputado estadual. Ele já teve 4 mandatos como deputado estadual, agora ele tem 2 mandatos como deputado federal. Então logo ele assumiu, o primeiro ato dele, filiar ao Sindicato Técnicos Agrícolas. Primeiro ato, ele é filiado ao Sindicato Técnicos Agrícolas há 24, 25 anos já. E desde lá eu venho acompanhando ele, tenho uma grande honra de acompanhar ele, agora, antes na Assembleia, agora no Congresso Nacional. Eu, como técnico agrícola e Secretaria de Agricultura, sou cedido oficialmente para a Câmara Federal, onde eu continuo assessorando ele ao longo de todos esses anos aí. E ele, sem dúvida nenhuma, ele tem, assim, de uma forma corajosa, ele tem encampado as reivindicações dos técnicos agrícolas e industriais. Ele tem acompanhado a nossa movimentação e é um grande batalhador. Eu acho que se o Conselho acontecer como efetivamente vai acontecer, eu acho que o técnico e deputado federal, Giovanni Cherini, ele vai também entrar na história da FENTEC, tanto quanto a ATA Brasil e a FENTEC, porque é uma pessoa, como outros deputados, como tantos outros deputados e senadores que têm nos ajudado. Mas ele de uma forma mais especial, porque ele realmente colocou ele está de coração pela conquista do Conselho. E ele tem dito isso, ele está realmente apaixonado pela possibilidade de a gente realmente criar o Conselho dos Técnicos. Bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com o nosso companheiro Luiz Roberto Dalpiaz Rett. Olá, voltamos a entrevistar o nosso companheiro Luiz Roberto Dalpiaz Rett. Quais foram as conquistas mais significativas para a categoria? Bom, lá no nosso estado, ultimamente a gente tem tido uma grande conquista. Mais recentemente, também com apoio político, e eu sempre digo que todas as decisões, tanto aqui em São Paulo, como no Brasil, como no mundo, são políticos. Por isso nós temos que se associar a essas boas mentes que podem nos ajudar. Lá nós tivemos um grande resultado, que foi no governo anterior. Aconteceu lá um concurso para técnico agrícola, salário baixíssimo, R$600, e graças a um movimento político muito forte que a gente fez juntamente com a Assembleia Legislativa e alguns deputados lá, entre eles o próprio Cherini, e a gente conseguiu dobrar esse valor no segundo governo. Depois, com a incorporação e algumas gratificações, o técnico agrícola acabou ganhando 4 vezes mais. Hoje o salário base desses mesmos profissionais, que há 6 anos ganhavam R$500, hoje é R$2.400, quer dizer, é um grande avanço, né? E mesmo assim, um concurso de 349 vagas naquele momento para a Secretaria de Agricultura, hoje apenas 280 permanecem em função ainda do baixo salário. Uhum. Mas nós tivemos uma conquista muito grande também na Emater. Sempre foi uma briga, mas uma briga saudável do sindicato, de fazer com que trabalhar para que os técnicos assumissem cargos de gerentes, de chefia de escritório na Emater.
E nesse atual governo veio reconhecimento. Um colega nosso, a nossa diretoria, acabou assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, Tarcísio Mineto, que é um cooperativista, um técnico agrícola, e ele levou essa reivindicação do sindicato para o governo acabou aceitando. Hoje, de 24 gerências da Emater, que é a empresa que presta assistência técnica e extensão rural lá no estado, 16 são técnicos agrícolas, que são gerentes ou subgerentes. E então, com isso, acho que o sindicato deu uma demonstração de força, né? Primeiro para a gente conseguir ter lá um técnico agrícola como secretário de Desenvolvimento Rural. Com certeza. E no segundo momento ter 16 colegas como gerentes da Emater. E essas mesmas conquistas a gente acabou tendo em outros órgãos também do governo, no próprio IRGA, na própria CESA, na própria SEASA. E na Emater, acho que veio ratificar essa luta do sindicato para que os técnicos também fossem reconhecidos. Imagina um técnico agrícola com 30 anos de serviços prestados, com uma enorme uma experiência de vida e profissional, e ele ser preterido em função de um engenheiro que entrou na empresa há 15, 20 dias, quer dizer, só porque o sujeito é engenheiro. Então, acho que isso acabou acontecendo. Hoje, os técnicos agrícolas também podem assumir esses cargos, tanto de gerente, tanto como diretor técnico, como gerente das principais empresas lá ligadas ao setor primário, lá, que são estatais. Então, acho que o sindicato está fazendo o seu papel. Em termos de salário, acredito que a gente pode avançar muito. Recentemente, nós tivemos uma reunião muito produtiva com o setor de tabacos. Nós vamos, a partir desse ano, nós vamos passar a negociar o nosso dissídio também. São 1.800 técnicos agrícolas hoje que trabalham na assistência técnica, fumicultura no estado, que estavam fora, participaram de outros sindicatos, que graças a essa reunião muito proveitosa que a gente teve com a direção das empresas e com assessoria jurídica, nós vamos também fechar o dissídio. E nós já temos lá com o setor de aviação, nós temos com o setor de assistência técnica e extensão rural, e temos também com o setor das cooperativas, né? São as áreas que a gente negocia hoje e dessa forma a gente consegue dar um acompanhamento maior e garantir alguns benefícios para o nosso associado. Muito bem, eu acho que é um exemplo a ser seguido por demais sindicatos do sexo agrícola, né? Acho que é importante até você mesmo colocar à disposição dos sindicatos do sexo agrícola a todo esse conhecimento que vocês adquiriram nessas negociações, né? E além disso, nós temos um trabalho muito forte, uma parceria com a Associação dos Professores Técnicos do Estado, uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que também tive a grata satisfação de ter o secretário na nossa posse lá, o secretário Vieira da Cunha, ex-deputado federal, que agora é secretário de Educação, e nós temos uma parceria, já fizemos algumas reuniões com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Rural para melhorar a qualidade do ensino técnico. Nós estamos, o sindicato foi convidado, aceitou participar desse grupo e já estamos fazendo várias reuniões no sentido de levar com as escolas técnicas, no sentido de melhorar a qualidade do ensino. Aliás, essa preocupação o sindicato sempre teve. Nós já viemos publicando o manual e o livro de legislação profissional do técnico agrícola há vários anos. Todo ano a gente faz uma edição, estamos fazendo uma nova edição agora, abastecendo todas as escolas técnicas. Nós distribuímos gratuitamente esse manual em todas as escolas técnicas e o resultado tem sido fantástico, a ponto de que nós somos convidados por 100% das escolas técnicas para ministrar palestras, para participar de formaturas dos alunos, graças a esse vínculo que se criou aí, exatamente pela preocupação do sindicato de levar algo mais para as escolas técnicas, levar principalmente, informar os alunos, né, da questão da legislação profissional, das atribuições, o que pode fazer, o que não pode fazer. E isso tem feito também com que muitos continuem na profissão, porque até então professor nenhum fala dessas atribuições, ou porque desconhece ou porque não tem interesse, ou porque é engenheiro muitas vezes. Então o que acontece é que a gente nota que esse aluno muitas vezes está preocupado em sair dali e ingressar imediatamente num curso superior, ou veterinário, ou um curso tecnológico,
ou agronomia, ou zootecnia, enfim. Agora, quando ele fica sabendo as suas atribuições, o que ele pode fazer, inclusive que ele pode ser responsável técnico por empresa, muitos dali ou saem para trabalhar na área ou atuar como empreendedores. Isso tem sido o resultado desse trabalho que o sindicato tem feito em todas as escolas técnicas lá no Rio Grande do Sul. Isso é bastante importante, porque realmente normalmente os professores dos técnicos, né, os nossos professores eram engenheiros, são engenheiros, e muitos desestimulam o técnico. Muitos dizem que o técnico, ele no máximo que ele vai ser é auxiliar do engenheiro, e nunca divulgam as nossas atribuições, né, que constante da nossa regulamentação profissional. O maior estímulo é o mercado de trabalho hoje, para técnico, a possibilidade de trabalhar na profissão e ter uma boa renda. Muito bem. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir entrevistando o nosso companheiro Luiz Roberto da UPIAS REG. Muito bem, agora nesse nosso último bloco vamos falar um pouquinho sobre as atribuições dos técnicos agrícolas, como elas são respeitadas, se o sistema CONFIA-CREA está respeitando o 4560, o 90902, como é que vocês estão agindo, como é que o CREA está agindo com o técnico agrícola nesse sentido? Olha, lá nós não temos tido problemas com o CREA no nosso estado. Eu acho que está sendo observado a questão da legislação. Em outros tempos, nós movimentávamos todo o nosso setor jurídico com ações, movendo ações contra o CREA, sistema CONF, a gente não tem observado isso. Há um respeito, acredito que estou falando especialmente do CREA do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Eu acho que o CREA conseguiu enxergar nosso movimento, né? Eu não digo parceiros, porque nós estamos longe de ser parceiros, né? Mas eu acho que talvez pela seriedade e a forma que a gente, e a relação, a forma que a gente tem se relacionado lá com o Conselho, possibilitou-se que o técnico possa trabalhar mais em paz. Então, o que a gente nota é que a nossa assessoria jurídica está voltada para outros tipos de ações, se preocupando mais com os dissídios, enfim. Talvez essa possibilidade também da criação do Conselho Profissional, onde a gente tem o apoio do CREA lá também, que apoia essa desvinculação aí. Talvez tudo isso seja um somatório de coisas que tenha feito com que o CREA não tenha trazido aborrecimentos à nossa categoria. Volta e meia a gente enfrenta alguns problemas dentro do sistema financeiro, determinadas agências que não aceitam projeto no técnico agrícola, mas se resolve internamente, independente do CREA. E eu vejo, pelo menos na gestão passada, na nossa gestão nós não temos tido problema. Muito bem. Falando em projeto, esse valor de projeto que está expresso na lei em reais? Eu tive na frente a agropecuária, acompanhado do deputado Cherini, e nós colocamos rapidamente a situação para alguns deputados, e nós estamos pedindo uma audiência com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, para que ela baixe lá uma resolução reconhecendo a correção daquele valor. Antigamente, lá atrás, está 1.500 MVR. Sim. Em valores corrigidos hoje, o pessoal de Santa Catarina está trabalhando com R$150 mil. Em valores corrigidos, nós atualizamos esse valor em torno de R$280 mil. Mas a gente quer que, o sindicato quer, e a própria ATA Brasil, que a ministra baixe uma resolução, uma portaria, enfim, primeiro reconhecendo, né, ratificando o que está na lei, e em segundo lugar, corrigindo esse valor, que pelos nossos cálculos hoje são em torno de R$280 mil. Muito bem, muito bem. Bom, fale um pouco, você é recém-empossado no Sindicato Seg Agrícola do Rio Grande do Sul. Quais são os projetos, quais são as metas aí para esses 3 anos aí à frente da tua gestão? O grande objetivo sempre vai ser, né, a criação do Conselho Profissional, dos técnicos, né? Esse é o objetivo número 1. Nós temos lá também como objetivo estreitar nossas relações, né, com os profissionais de outros estados, né? Está sendo feito um trabalho muito forte via o nosso sindicato, via ATA Brasil,
no sentido de reunir essas entidades hoje que estão, elas não sabem de que lado ficam hoje, infelizmente está se criando um lado e nós queremos criar um caminho único, que é o caminho do meio, né? O caminho que leve, que faça com que lá no final esteja realmente os nossos parceiros também, que a gente possa caminhar junto. Nós estamos buscando esse caminho do meio. Infelizmente, no movimento dos técnicos agrícolas, nós temos alguns conflitos, né? Conflitos internos que a gente está resolvendo de uma forma sábia, sem brigas, e se tiver que enfrentar isso, a gente vai ter que enfrentar, porque acho que está chegando a um ponto que talvez o sindicato tem que tomar uma outra posição, diferente do que vem tomando até agora. Infelizmente, nós vamos ter que tomar uma posição mais dura para que o movimento não perca sua essência, para que o movimento esteja unido naquele objetivo único que hoje é a criação do nosso conselho. Nós também queremos fazer um trabalho mais forte nas escolas para os técnicos agrícolas. Acredito que seja em função da forma que acontece lá o ensino técnico. Lá existe ainda, os técnicos estão em alojamentos, eles dormem na escola, eles fazem refeição na escola, ainda é uma escola diferenciada. Então acredito que nós temos mais facilidade de trabalhar com esse futuro técnico. Então nós vamos fazer um trabalho muito mais forte nas escolas, no sentido de mostrar a importância do sindicato. Mais que isso, a importância da profissão, porque infelizmente as escolas não estão mostrando isso, da importância do técnico agrícola e do técnico industrial. Não se fala nisso. Fala para o professor olha para ele, vem cá, meu, tu não passou na prova, não tirou a nota suficiente, como é que tu vai no vestibular? Como é que tu quer passar no vestibular? Todo professor de escola técnica, ele acha que o aluno está ali para enfrentar um vestibular depois, que ele tem que ir bem em matemática, que ir bem em física, em português, né, porque ele tem um vestibular logo na frente. E nós queremos mostrar que o técnico ele está ali para atuar na profissão. Nós temos que mostrar para ele quais são os caminhos, a legislação profissional, as atribuições profissionais. Quando ele ouve isso, ele cai de costas. O técnico fica perplexo, porque ninguém fala isso. Ninguém mostra a lei, ninguém mostra as atribuições. Isso eu não sabia que eu posso fazer tanta coisa depois que sair daqui. Quando tu fala isso, quando tu mostra isso, tu nota que ele se volta muito mais para a profissão, muito mais para o curso do que antes. Antes ele priorizava mais as cadeiras, tipo matemática, português, porque é interessado no vestibular. Quando tu coloca tudo isso, ele passa a se preocupar mais com as disciplinas técnicas, porque é aquilo ali que ele vai usar no dia a dia. Então nós vamos fazer esse trabalho nas escolas, nós vamos ampliar os segmentos que hoje se negocia, que se faz o dissídio. Nós vamos buscar uma aproximação ainda maior com o poder público. Esse é o nosso objetivo, visitar todas as estatais, ratificar aquela parceria que a gente já tem na Assembleia Legislativa. A gente identifica quais são os parceiros, quais são os deputados que ou passaram por uma escola técnica, né, ou pensaram em cursar um curso técnico. Nós tivemos, por exemplo, na minha posse, secretário da Agricultura, que o discurso dele foi o seguinte: olha, eu tive uma semana na Escola Agrícola em 3 de Maio. Como se aquilo fosse altamente importante, porque ele viu ali os técnicos, a força dos técnicos, e ele disse: olha, não cursei, não tive a possibilidade, mas eu tive uma semana numa escola técnica. Né? Só voltei para casa e meu pai acabou me chamando, tinha que trabalhar na roça, enfim, ajudar a formar meus irmãos, que lá funciona assim, né? Então, tu nota que as pessoas que passam por uma escola técnica, e a gente vê isso muito forte lá, elas enchem o peito, né, na hora de dizer, a ponto que praticamente todas as escolas do Rio Grande do Sul, e eu ajudo muito nisso também, porque eu sou presidente da Associação dos Ex-Alunos de uma escola agrícola de São Leopoldo, terra do Ricardo Nervos, que é um dos dirigentes aqui da nossa Fentec, São Leopoldo, e a gente nota que praticamente todas essas escolas, elas continuam fazendo encontros de ex-alunos. A ETA, ela faz muito mais que isso, Escola Técnica de Agricultura, uma das primeiras escolas do Brasil. Eles fazem muito mais. Lá, os alunos que passavam por lá, eles faziam parte de ranchos. Tinha 32 ranchos. Tu acredita que cada rancho tem o seu encontro anual. Os alunos que participaram do rancho. Então, além do encontro dos ex-alunos da escola, tem o encontro dos ranchos. Talvez isso, talvez em função de que seja um sistema que diferencia das demais escolas. Se mantém junto e pela convivência anos, que as pessoas têm dia a dia, durante tanto tempo, né? Muito bem.
Bom, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas assim, brevemente, aí queria que você fizesse suas considerações finais e dizer quais são as empresas que empregam o técnico agrícola. É mais o governo ou as empresas particulares? Hoje, em termos de Brasil, em termos de Rio Grande do Sul, técnico agrícola, as secretarias municipais de agricultura, Secretaria Estadual da Agricultura, institutos de pesquisas estaduais e municipais, Instituto do Arroz, cooperativas agropecuárias, e aí algumas cooperativas de eletricidade também, cooperativas de trabalho, algumas que prestam trabalho nessa área do setor primário. Aí. As prefeituras empregam bastante técnicos também. Agora, o que se nota também é que muitos técnicos estão atuando como empreendedores. O fato da legislação permitir que eles sejam responsáveis técnicos, né? Muitos estão trabalhando como empreendedores. E mais recentemente agora, para nossa alegria, a Secretaria da Educação, ela chamou em torno de 200 técnicos industriais e agrícolas para trabalhar como apoio nas escolas técnicas também. Então hoje, um dos maiores empregadores também passa a ser a Secretaria Estadual da Educação. Muito bem, vamos ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a tua participação no programa Fentec TV e voltaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.